Fala, seus mal diagramados! Já virou algo habitual. A segunda-feira após segundo turno das eleições tem sido, para as esquerdas, um momento de reflexão sobre onde erramos para fracassar novamente. Não existe uma resposta definitiva para essa pergunta. Existem várias que passam por medidas efetivas que podem ser tomadas pelo nosso campo. Há situações em que não temos tanto controle assim e que continuarão a manter a hegemonia da direita pelo país nas próximas décadas. A derrota mais sentida foi a de Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Pela segunda vez seguida, o candidato do PSOL chegou ao segundo turno, mas foi derrotado. Em 2020, Boulos perdeu para um moribundo que todos sabiam que morreria antes do fim do mandato. E morreu mesmo, 6 meses depois da eleição. Em 2024, Boulos perde de um completo desconhecido. Não existe uma pessoa sequer nesta cidade que tenha votado em Ricardo Nunes com convicção, porque gosta e admira a trajetória do candidato do MDB. Na minha sessão, um tiozinho chegou a ver o adesivo do Boulos colado na minha camiseta e perguntou qual era o número do outro lá. Sim, ele se referiu a Nunes com esses termos, o outro lá. Provavelmente o senhor nem sabe que Nunes já é o prefeito fantasma de São Paulo, numa inequívoca demonstração que a eleição foi muito mais decidida pelo voto contra Boulos do que pró-Nunes, que em 4 anos como prefeito conseguiu deixar São Paulo ainda mais feia, grotesca e degradada do que o habitual. Apesar desse cenário de filme distópico, o eleitor olhou para 9 candidatos e resolveu que esse sujeito era merecedor de continuar seu péssimo trabalho pela cidade. Verdade seja dita, o desempenho de Boulos, garantindo 2 milhões de votos, não foi o pior esperado para uma cidade que ainda é encantada com o discurso de coach e chegou a dar 1/3 dos votos no primeiro turno para Pablo Marçal, sem contar que teve como vereador mais votado um imberbe do MBL, cuja campanha foi focada apenas em transfobia. Vitória de Nunes consagra, no fim das contas, Tarcísio como um ótimo articulador político. Bolsonaro apoiou Nunes muito a contragosto, enquanto o governador agiu como sugar daddy de Nunes e chegou a prestar o papel ridículo de ser parceiro dele numa entrevista para o podcast Inteligência Limitada. Mais do que isso, Tarcísio foi determinante para vitórias no interior e na Grande São Paulo também, levando o PSD, o PL e os Republicanos a dominarem as prefeituras do estado, enquanto o PT saiu minúsculo aqui, com vitórias em apenas 4 cidades. Apesar de ser uma cria de laboratório do bolsonarismo para governar São Paulo em 2024, Tarcínico se desgarrou do criador e se colocou como um dos líderes da extrema-direita para os próximos anos, ao lado de Pablo Marçal, Ratinho Júnior, ACM Neto, Ronaldo Caiado e JHC. Esse último, que é prefeito de Maceió, eleito com votação avassaladora, pode gerar ainda mais conflitos na sempre conflituosa situação de quem manda no estado de Alagoas e, consequentemente, no Brasil, já que vem sempre de lá alguma figura que toca fogo no nosso parlamento. O estado, que já teve Fernando Collor como todo-poderoso, hoje é rachado entre os grupos de Arthur Lira e Renan Calheiros. JHC é cria de Lira, mas neste ano não aceitou indicação do presidente da Câmara para o cargo de vice-prefeito. JHC rompeu momentaneamente com Lira numa jogada em que ele indicou o senador Rodrigo Cunha para a chapa, o que de quebra também levou a própria mãe de JHC a virar senadora, já que Eudócia Caldas era suplente de Rodrigo. Apesar da pouca exposição nacional no momento, JHC com certeza sai dessa eleição com muito capital político. Mesma situação vive João Campos, que também não teve dificuldade nenhuma para conquistar a prefeitura do Recife pela segunda vez, ainda no primeiro turno. Tá certo que a disputa foi com o inútil do sanfoneiro da Embratur, mas ainda assim
sinaliza que o primeiro mandato de João foi um sucesso na capital pernambucana. Integrante do clã político mais tradicional de Pernambuco, ele é um fenômeno eleitoral jovem que aponta o caminho para quem se propuser a se candidatar por um campo mais progressista no futuro. Não que eu particularmente concorde com o tabatismo cultural como horizonte para a esquerda, mas com certeza é um caminho que deverá render frutos no pós-lulismo. Até porque precisamos falar muito sério sobre as campanhas da esquerda. Marqueteiros contratados neste ano foram, de forma geral, uma lástima. A campanha de Maria do Rosário focou na ideia de eleger uma mulher ao invés de apontar com mais veemência o desastre que foi a gestão Sebastião Melo, algo não tão difícil até para quem não mora na cidade e passou vários meses de 2024 espantado com a situação de Porto Alegre inundada. Em quase todas as cidades se insistiu muito em um papinho de amor vencer o ódio, defesa da democracia em abstrato e outras pataquadas que para o pleito municipal fazem tanto sentido quanto discutir a eleição da Venezuela. Foram campanhas genéricas que não levaram em consideração as especificidades regionais. No PT, a principal agência hoje é a Uriçanê, que é tocada por um ex-chefe de comunicação da Fundação Perseu Abramo, que veio para tomar o lugar anteriormente ocupado por João Santana. Com essas credenciais, eu nem sei se preciso falar mais alguma coisa, tá? Uma campanha que foi muito efetiva na direita ao optar pelo pragmatismo foi a de Abílio Brunini, do PL, vencedor do pleito em Cuiabá contra o petista Lúdio Cabral. Conhecido nacionalmente como o bobo da corte da Câmara Federal, Abílio se tornou popular pela língua afiada, deboche e causar o caos para atrapalhar qualquer discussão séria no parlamento. Como eu me odeio, cheguei a assistir um dos debates para a Prefeitura de Cuiabá e qual não foi a minha surpresa quando me deparei com um Abílio medicado, tranquilo, democrático, discutindo propostas palpáveis e até progressistas para a capital do Mato Grosso. Obviamente, o desmonte do personagem de palhaço involuntário não partiu dele, mas do marqueteiro que notou que se ele não moderasse o discurso, não se elegeria. Tudo bem que o estado do Mato Grosso tem tendências bolsonaristas, mas a capital neste ano pendeu à esquerda e Lúdio Cabral, por exemplo, teve até mais votos proporcionais que Boulos em São Paulo. Aliás, quem exagerou na caricatura acabou perdendo, o que demonstra que apesar da força da direita, o bolsonarismo puro sangue está perdendo tração sim. Em Curitiba, Cristina Gremel, que visualmente apelou para ficar parecida com um misto de Dona Clotilde e Margaret Thatcher e propor políticas que estão à direita do Adolfo, foi derrotada por Eduardo Pimentel. Em tese, era para o mito apoiar Pimentel, mas ele preferiu acenar para Gremel, que tem um perfil insano e mais parecido com o de Jair. No fim, Bolsonaro tumultuou a eleição, não ajudou ninguém e ainda deixou os louros da vitória para Ratinho Júnior, que colou com Pimentel e deu apoio irrestrito para o sucessor de Rafael Greca. A mesma confusão ele causou lá em Goiânia. O candidato do PL por lá era Fred Rodrigues, que terminou o primeiro turno em primeiro, mas levou uma virada de Sandro Mabel, do União Brasil, demonstrando mais uma vez que o apoio do governador local, no caso Ronaldo Caiado, foi mais importante para a direita que o do mito. O PL, no geral, teve um ótimo desempenho, mas não passou nem perto de atingir o que pretendia. Valdemar queria 1.500 prefeituras. Se contentou com 516, ficando atrás do União Brasil, PP, MDB e PSD, que com 887 prefeituras pelo país, coloca Kassab como o cacique mais poderoso do Brasil na atualidade e o nome capaz de decidir as próximas eleições presidenciais. O PT teve crescimento de 40% e agora tem 252 prefeituras. Não é um péssimo resultado, mas também não chega a ser motivo de celebração. O partido só ganhou em uma capital, Fortaleza, numa disputa acirrada contra um candidato
que ascendeu na política após ensinar a depilar o cu na internet. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, o PL foi de 2 para 16 prefeituras, enquanto o PT foi de 4 para 6. Vale lembrar também que mesmo em franca decadência e depois de ter perdido vários prefeitos para o PSD, o PSDB fez mais prefeitos que o PT em 2024. E como falado no início do vídeo, a esquerda precisa fazer muita coisa para mudar esse cenário. Mas o que é mais essencial nesse sentido nem é tanto responsabilidade dos partidos de esquerda, mas da institucionalidade brasileira. A eleição de 2022 deu a impressão errada de que a justiça eleitoral funciona, mas na prática não é verdade. Crimes eleitorais foram cometidos na cara dura e ficou por isso mesmo. O que a Justiça Eleitoral faz é apenas dar cumprimento à lei. Quem pratica qualquer ilícito no dia da eleição, antes ou depois da eleição, responde juridicamente. Será dada a resposta juridicamente. Muitos candidatos se elegeram por meio de compra de votos, registrados até com óculos espião, e nada será feito para conter esse tipo de prática criminosa. Isso sem contar que a compra de votos de forma indireta, despejando grana de emendas em prefeituras de todo o país, criou cenários em que as disputas não foram realizadas com paridade de armas. De novo, as redes sociais sem regulamentação foram utilizadas para espalhar fake news, conspirações e mentiras descaradas contra candidatos adversários, como Tarcísio garantindo, sem provas, que o PCC pediu votos para Boulos na reta final do segundo turno, o que rapidamente vira uma mentira sem controle em ambientes como Zap Zap, Facebook e TikTok. Nem tudo é culpa das esquerdas e nem sempre o inferno são os outros, mas sem a moralização do processo eleitoral, discutiremos novamente o sexo dos anjos daqui a 4 anos e tentaremos encontrar em espantalhos, como a famigerada agenda woke, os responsáveis pelas nossas derrotas. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no TikTok, no Threads e no Blue Sky. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, no Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que só as esquerdas precisam se mexer e que as instituições não têm culpa nenhuma no resultado eleitoral, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.